falar para vocês, ensinar o passo a passo, como fazer um processo de compostagem por um método chamado Takakura, né? Mas afinal, o que é compostagem, Priscila? A compostagem nada mais é do que uma decomposição dos resíduos orgânicos, né? Daquele resto de comida, aquele material que sobra, né, no nosso dia a dia e que se transforma num adubo orgânico, um composto orgânico, um material muito rico que pode ser utilizado na jardinagem, nas nossas plantas, na nossa horta, tá bom? Você já parou para pensar aonde vai o seu lixo orgânico, o seu resíduo que você produz no dia a dia? Às vezes vai para um lixão, às vezes para um aterro sanitário, onde é feita uma cobertura com terra, né, nesses resíduos. E, ou seja, é um desperdício a gente enterrar esse tipo de material, né? Então eu convido e desafio vocês a gente compostar os nossos resíduos orgânicos, né? A gente contribuir aí com a sustentabilidade do planeta, tá bom? E o que é o método Takakura de compostagem? Nada mais do que um método que foi desenvolvido por um cientista japonês chamado Koji Takakura e aproveita os micro-organismos naturais existentes, né? No nosso cotidiano, como nos restos de frutas, casca de frutas, verduras, restos de alimentos, né? Alimentos fermentados, como casca de arroz, esterco, enfim, diversos tipos de resíduos, né? E também esses micro-organismos que existem na superfície dos bosques e florestas, tá certo? Então, para a gente fazer essa compostagem, a gente não precisa, assim, grandes coisas, entendeu? A gente precisa nada mais do que alguns micro-organismos fermentativos que existem no nosso dia a dia, como vocês podem ver aqui, o que eu tenho, restos de casca de frutas, de verduras, de legumes, flores, né, que caíram das plantas, tá certo? E esse método é muito interessante porque ele já vem sendo aplicado em vários lugares do mundo, né? E tem um caso muito legal lá na cidade de Surabaya, que fica na Indonésia. Eles tinham muito problema com lixo lá na cidade e conseguiram reduzir praticamente 30% ao longo de 5 anos utilizando esse método. Eles distribuíram quase 20 mil caixas composteiras para a população e começaram a compostar seus resíduos orgânicos. Então teve um resultado muito positivo. Eles tinham lixo esparramado pela rua, contaminando a água, era lixo no sistema de drenagem urbana, né, por onde escoa a água da chuva, enfim, era um caos. E com isso eles superaram muito bem essa questão da gestão dos resíduos sólidos urbanos, tá bom? Então, gente, esse método é muito prático, isso eu digo assim com convicção para vocês, porque já faz um tempo que eu tenho utilizado, né? Eu tinha feito outros métodos e acabei desistindo, e esse foi o método que mais me encantou pela facilidade e pela praticidade, sabe? Por não ter cheiro, por não gerar chorume, né? Aquele líquido que escoa do lixo, é muito barato para você fazer, entendeu? A minha composteira mesmo eu confeccionei com um custo de R$3, tá? E além disso você precisa de pouquíssimo espaço, você não precisa de nada assim muito complicado não para desenvolver esse método, tá? Em relação a outros métodos que levam 90 a 120 dias para ficar pronto o seu composto orgânico, nesse método em 30 dias mais ou menos você já vai ter o seu adubo pronto, tá joia? Então é bem legal, vamos lá. E quais são os benefícios da gente compostar os nossos resíduos orgânicos? Bom, primeiro, que eu não sei se vocês sabem, mas o lixo, quando ele se decompõe, né, assim, por exemplo, num lixão, num aterro sanitário, ele emite gases, né, aqueles gases causadores do efeito estufa, então que são muito prejudiciais para o nosso planeta, né? Então, com isso, a gente compostando, a gente vai deixar de emitir esses gases, né? A gente vai estar fazendo a nossa contribuição, evitando aí as mudanças climáticas, tentando minimizar um pouco esse problema, né? Evita então a gente destinar esses resíduos a aterros sanitários, né? Ajuda a reduzir custo de coleta de lixo,
né, e operação do aterro sanitário no nosso município. A gente produz um composto orgânico de alta qualidade, muito fértil, né, que vai nos ajudar aí nas nossos jardins, nas nossas hortas, e vai também contribuir com a vida do solo, né, da nossa casa, ou enfim, aonde você quiser compostar. Aumenta então a produção de alimentos orgânicos, né? A gente não precisa de comprar adubo químico, fertilizante químico para produzir o nosso alimento, o nosso tempero, né? E com isso a gente reduz também o consumo de recursos naturais, né? Porque a gente não precisa extrair esse fertilizante de algum outro local, a gente produz ele em casa. E além disso, a gente evita a poluição do solo, do ar e da água, né? Porque muitas vezes, como eu falei para vocês, dependendo da cidade, ainda tem lixão e isso contamina demais o meio ambiente, tá certo? Então, vamos lá tentar, vou explicar para vocês o passo a passo de como é que vocês podem produzir a sua composteira, tá bom? Esse método, o que a gente precisa? A gente precisa de 2 fermentos, um fermento salgado e um fermento doce, que daí eu preparei essas garrafas aqui pra gente produzir juntos, tá? Depois de pronto esse fermento, né, a gente vai deixar 3 dias fermentando esse material, eu vou ensinar vocês direitinho. Vocês vão pegar esse líquido e vão misturar num substrato, num composto semente que a gente chama, né? Ou na base de micro-organismos. Mas isso eu vou explicar direitinho para vocês depois, como é que a gente vai produzir essa base, tá bom? Hoje nós vamos produzir, nós vamos então confeccionar os fermentos, tá? Então o fermento doce, o que a gente precisa? Uma garrafa de 2 litros, tá? Aí já vamos começar a pôr a mão na massa aqui. E aí, gente, quem quiser, se ficar difícil de gravar tudo, né, pelo vídeo, pode acessar lá o Instagram micróbio, _compostagem, _acelerada, que lá tem disponível na bio, tem um link disponível para vocês baixarem a apostila, a cartilinha, com todo o passo a passo, as dúvidas que vocês podem ter, enfim, todos os ingredientes, tudo que vocês vão precisar para poder fazer a composteira de vocês em casa, tá joia? Então, pessoal, o que nós precisamos para fazer o nosso fermento? 2 garrafas de 2 litros, né? Nós vamos precisar de açúcar, de iogurte ou de leite azedo, fermento seco biológico, sem ser aquele pó royal de bolo, é aquele outro de fazer pão, água, sal. Vamos precisar também de um pouco de casca de frutas, de legumes, flores também caídas, tá? E também podemos usar hortaliças, tá? Nesse fermento. Então, vamos começar produzindo o nosso fermento doce. Vou pegar o açúcar. Usar um funil aqui para ficar mais fácil. 5 colheres de açúcar. 4 colheres, aqui eu tô usando leite azedo, tá? 5 colheres de sopa de fermento. Então é aquele fermento que vem em pacotinho assim, tá? E agora nós vamos completar com água, tá? Não vamos encher muito a garrafa, porque senão com a fermentação produz gás, né? E ela pode estourar. Então a gente deixa mais ou menos um tantinho aqui, sempre encher. E também, quando for tampar a garrafa, a gente tampa bem só para poder mexer, tá? No caso, então só para a gente poder misturar bem esse material, homogeneizar bem, tá?
Aí depois, na hora que a gente for deixar descansando por 3 dias, a gente deixa então um pouco aberta essa tampa, tá? Então apenas colocada assim, para não estourar, porque se a gente fechar completamente, o gás não consegue sair e a garrafa pode estourar, tá? Ela vai inflar e pode estourar, tá bom? Então esse é o fermento doce. Agora nós vamos preparar o fermento salgado. O fermento salgado, a gente também precisa então dessa garrafa de 2 litros, 5 colheres de sal, 2 punhados de casca de frutas, legumes e hortaliças. Então o que é 2 punhados, né? 2 mãozadas dessa, tá? Então assim, quanto maior a variedade, gente, de casca de frutas, de legumes, de hortaliças, né? Melhor, porque são diferentes micro-organismos que a gente vai estar produzindo, tá bom? Então aqui eu tenho banana, vamos ver se a gente consegue enfiar aqui dentro. Casca de abacate também. Essa garrafa aqui não... Se puder usar uma garrafa com uma boca mais larga, fica mais fácil de inserir os alimentos aqui dentro, tá bom? É que eu não tinha mesmo. E agora a gente vai colocar 2 punhados de flores caídas também. Se puder colocar uma variedade de flores, melhor, tá bom? Então aqui eu peguei algumas aqui do árvorezinho que tá até atrás de mim. Mais ou menos aqui, já esse potinho aqui já vai dar os 2 punhados, tá? Que eu já tinha separado. Tem aqui flor de primavera, flor de violeta, flor de 7 léguas. Então a gente vai enfiar tudo aqui. E nesse fermento aqui, pessoal, aliás, no fermento doce que a gente fez anteriormente, a gente pode também colocar um pouquinho de vinho, um pouquinho de queijo, se quiser, tá? Também pode ajudar na fermentação, na produção aí dos micro-organismos, no desenvolvimento deles, pra gente poder aumentar a gama a variedade, né, de micro-organismos no processo, tá bom? Então tá jóia aqui, umas florzinhas de violeta aqui também. Vou colocar tudo. Tem umas florzinhas de uma outra árvorezinha ali que eu não me lembro o nome. E agora a gente completa com água também, tá? Um pouquinho de sal que tinha ficado bem. Então aqui a gente vai completar com água também, fermento salgado. Também não vamos encher muito. Tá? Mais um tantinho. Vamos tampar a nossa garrafa. Vou tampar bem só para poder fazer a mistura. Homogeneizar bem e depois a gente deixa entreaberto também, tá? Então agora nós temos o nosso fermento doce e o nosso fermento salgado. Nós vamos então deixar repousando por 3 dias, tá? Assim, com a tampinha entreaberta, e depois nós vamos fazer a adição deles na cama, no substrato, na base dos micro-organismos que eu vou ensinar vocês como preparar, tá certo? Então, recapitulando, o que nós precisamos para fazer a nossa compostagem de Takakura? Nós precisamos dos 2 fermentos e a base para a reprodução dos micro-organismos. O fermento doce e o fermento salgado, que nós já deixamos 3 dias fermentando, né? Repousando, então eles já foram fermentados. Qual que é o recipiente adequado para a gente fazer essa compostagem? Tem que ser um recipiente que é bem ventilado, arejado, então que ele tenha furos, né? Que tenha buracos, enfim. Aqui eu tenho, por exemplo, uma caixa de madeira com 2 metros de TNT, que é aquele tecido não tecido.
Vocês podem usar também aquelas caixas organizadoras, podem usar caixa aquela de frutaria, entendeu? De plástico. Então assim, fiquem à vontade, até aquelas lixeirinhas plásticas que tem aquela perfuração, tá? Então agora eu vou colocar minha máscara aqui pra gente manusear a serragem que tá com bastante pozinho. Então agora nós vamos fazer o quê? Vamos colocar 3 quilos de serragem. Aí você fala, Priscila, não tem como pesar, mas você pode usar uma medida mais ou menos de um balde, tá? De serragem que já é suficiente. Você pode utilizar também, além da serragem, pode usar folhas secas, grama seca, só não usa grama verde, que não vai funcionar, porque esse material tem que ser seco para absorver o líquido que a gente vai inserir. Terra são 2 quilos, tá? Terra preta tem que ser, tá, gente? Aquela terra rica, terra boa. Essa terra você pode pegar debaixo de um bosque, de uma árvore, né? De algum lugar assim que seja mais natural possível, tá? Também aqui a medida, ó, não tem como pesar. Usa mais ou menos um recipiente desse que é equivalente a 2 kg de terra, tá? Esse recipiente aqui tem 3 litros mais ou menos. Então a gente vai misturar bem. O que é isso aqui? É o nosso substrato, é a nossa base para a reprodução dos micro-organismos. Então a gente está criando aqui um ambiente adequado para eles se reproduzirem, tá? Essa receita, pessoal, que está na cartilha, vocês podem acessar lá no Instagram do Micróbio _compostagem acelerada. Ela é suficiente para tratar mais ou menos 2 quilos de resíduo orgânico por dia. Ou seja, para uma família de 4 pessoas, tá? Aí agora, nós vamos adicionar 2 quilos de farinha. Eu não tinha todo farinha de trigo, então eu peguei um pouco de farinha de mandioca, farinha de milho também, aquele fubá mimoso. Não tem problema, tá? Pode ser qualquer tipo de farinha. Então nós vamos misturar bem. Essa aqui é a nossa base. Tá? E aí daqui a pouco nós já vamos adicionar aqui os fermentos prontos. Vamos misturar bem. Certo? Depois então que a gente fez essa mistura, que é a nossa base, agora nós vamos adicionar então os fermentos, tá bom? Esse aqui é o fermento salgado. E vamos misturando já, tá? Misturando bem. Agora vamos adicionar o fermento doce. Adicionando com calma, já vai mexendo para essa base absorver bem o líquido, tá? Revolvendo bem lá no fundo.
Então, pessoal, agora que a gente já tem bem misturada essa base, né? Agora a gente vai deixar repousando de 3 a 5 dias. E aí nós vamos fechar aqui com o TNT, entendeu? E deixar num local protegido de sol e de chuva, né? Esse material não pode molhar. Aí nós vamos esperar então de 3 a 5 dias e quando surgirem os micro-organismos branquinhos, que daí eu vou mostrar para vocês como é que fica esse material, aí já tá pronto pra gente começar a compostar os nossos resíduos orgânicos, tá? E aqui está, pessoal, a base de micro-organismos que a gente produziu então com serragem, com terra, farinha e os fermentos, né? Não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui os micro-organismos brancos que tem superficialmente. Então quer dizer que deu certo o nosso processo, tá bom? Já tá pronta a nossa base para a gente poder começar a compostar os nossos resíduos orgânicos. Aqui, pessoal, a gente já tem a nossa base de micro-organismos pronta para começar a adicionar os resíduos orgânicos diariamente, tá? E aqui do lado eu coloquei para mostrar para vocês a diferença de coloração. Essa aqui é da minha composteira que eu acabei de tirar, que já estava em operação, em funcionamento há algum tempo, né, uns 3 meses. Olha a cor que tá esse material, né? Fica com uma característica de humus, né, uma terra preta, bem fértil. E aqui o material recém preparado, que também vai ficar nessa coloração, certo? Tem um detalhe que é importante também a gente lembrar. Quando vocês forem pegar a serragem para fazer a base dos micro-organismos, não pode ser aquela serragem de madeira tratada, muito menos serragem de MDF, tem que ser de madeira nativa, né, natural, tá? Não pode ter nenhum produto químico. Outra coisa que é importante também a gente lembrar é que a caixa, ela tem que ser revestida. Então, se você utilizar a caixa organizadora, caixa plástica ou hortifruti, né, você tem que revestir ela com um papelão, né, tampar, e também você pode utilizar um tecido, igual eu uso aqui um tecido não tecido, né? E aí eu faço o seguinte, eu amarro, fecho, né, ela aqui assim e enrolo. Na verdade, o próprio tecido já me serve de tampa, entendeu? Então não há necessidade de preparar, de colocar uma tampa. Então vejam como fica bem prático, ó. Não tem necessidade de tampar, lógico que eu deixo ela num local coberto onde não pega chuva, né? Tá certo? Agora eu vou mostrar para vocês, então, a gente adicionando os nossos resíduos orgânicos. Gente, então eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente adiciona daí os resíduos depois de estar pronta a nossa base. Os orgânicos a gente tem que picar bem, tá? Olha aqui como é que fica. A gente tem que ter bem picadinho para poder aumentar, acelerar a decomposição desses resíduos orgânicos, tá bom? Então todos os dias a gente vai adicionar esses resíduos e aí vamos revolver bem essa mistura toda, tá? Então, já que a nossa composteira já está pronta, agora nós vamos começar a adicionar os nossos resíduos orgânicos. Então aqui nós temos de tudo, né? Os restos de comida, do dia a dia. O que pode ser adicionado? Resíduo como casca de fruta, de legume, né? Verduras, resto do almoço, menos osso e semente muito grande, né? Semente grande. Então todo esse material, olha aqui, pode ser utilizado. Como é que a gente faz? A gente revolve bem, né? De forma a homogeneizar bem aqui. Não podemos colocar, pessoal, na nossa composteira resíduos recicláveis como metal, vidro, plástico, né? Esses resíduos a gente tem que destinar para a coleta seletiva do nosso município, né? Para colaborar aí com com as cooperativas, as associações ou com o próprio município, né? Reduzindo os custos aí de gestão com resíduos e até mesmo colaborando com o meio ambiente.
Esse fermento, essa base dos micro-organismos, gente, nós fazemos uma única vez, não é necessário a gente ficar repetindo esse processo, tá? Então, quando já, depois de uns 15 dias a gente adicionando os resíduos aqui, a gente já pode tirar a metade ou tirar um pouco para produzir o nosso adubo orgânico, né? E esperar mais 15 dias para poder aplicar nas plantas. Se o material tiver com mau cheiro, significa que ele está úmido ou falta oxigênio. Então você precisa o quê? Revolver bem, né? Revolver mais. E até mesmo você pode adicionar terra, folha seca, ou serragem também, né? Para dar uma secada. Se você precisa viajar, não precisa se preocupar. Você, antes de sair de viagem, você pode deixar uns 3 dias o material no sol secando. E aí depois, quando você retornar, é só você adicionar água e voltar a alimentar a sua composteira. Então não se preocupa com isso, tá? Agora é muito importante a gente lembrar da questão da umidade. Então, olha só, aqui tá faltando água, nós vamos precisar adicionar água na nossa composteira, tá? A gente precisa fazer aquele bolo na mão, né? Então adicionei um pouco de água, gente. Aí olha só, agora eu consigo fazer o bolo na mão, tá? Então é isso aí, é só a gente cuidar da umidade, tá? Se quiserem colocar uma camada de palha aqui, fica bom também para proteger mais dos insetos, né? Em relação à temperatura, é normal que fique um pouco quente mesmo, né? Se você não conseguir colocar a sua mão por cima do material, é sinal que a temperatura está muito alta. Então você precisa aumentar a frequência do revolvimento, tá? Para melhorar a aeração. Qualquer outra dúvida, consulte a cartilha, tá certo? E pode também nos perguntar no Instagram. Também podemos utilizar e colocar na nossa composteira erva de tereré, erva mate, borra de café, aquele resíduozinho do chá que a gente preparou, né? E se você não tiver nenhuma caixa para fazer a compostagem, você pode fazer um buraco no chão, num local que não pegue água, né? Que seja assim fácil de você tampar, né? De evitar a entrada de água. E você fazer um buraco de 30 por 40 por 30 de profundidade e pode compostar nele também, tá joia? Também nós podemos adicionar na composteira casca de ovos trituradas. Então a gente guarda, né, no dia a dia, põe para secar, dá uma lavadinha bem seca e depois tritura. Aí só a gente adicionar aqui na nossa composteira. Que é riquíssimo em cálcio, muito bom para as plantas, tá? Daí a gente mexe bem esse material, né, o ovo triturado também foi adicionado. Na minha composteira, pessoal, eu sempre adiciono um pouco de palhado por cima, porque eu tenho aqui algumas árvores, plantas que sempre soltam, né, as folhinhas secas. Então eu sempre coloco aqui por cima para proteger mais de insetos, né, de mosca, mas eu nunca tive problema, tá bom? E para fechar a nossa composteira, então como a gente faz? A gente só vira aqui o tecido, né? Quem quiser amarrar pode amarrar ou simplesmente enrolar assim, eu só enrolo, né? E pronto, já é suficiente já. E os resíduos da nossa garrafa de preparo dos fermentos, então aqui eu vou usar na minha composteira que eu já tenho em funcionamento, né? Não vou jogar fora, lógico. Riquíssimo esse material. Então vejam só, ó. Tá vendo aqui? Aquela base, ela já não é mais clarinha da cor da serragem. Aqui é a base que nós preparamos, olha. Então aqui, pessoal, olha só a cor que fica esse material. Ele fica uma cor de humus, de terra preta, né? Então, depois de alguns dias que vocês já estiverem compostando, vocês vão observar que vai mudar a coloração, tá? Então, nós vamos revolver bem esse material que a gente adicionou agora, né? Mistura bem. Todos os dias, né, quando vocês adicionarem, vocês revolvam bem, de forma que esses resíduos novos que foram adicionados fiquem bem cobertos, tá?
bem cobertos aqui pela base de micro-organismos. E aí, como é que a gente faz para testar a umidade desse material? Ver se tá boa. Aqui, ó. A gente faz assim. Se a gente conseguir fazer um bolo na mão, tá vendo? Significa que tá boa a umidade, tá? Se a gente fizer assim, esse material esfarelar, aí tá precisando adicionar água, tá? E se a gente apertar e escoar a água, né, quer dizer que tem muita umidade. Então não pode. O ideal é dessa forma aqui que eu mostrei pra vocês. Formando um bolo na mão, já é o suficiente, tá bom? Se tiver muita umidade, esse material vai acabar cheirando mal. O meu aqui não tem cheiro nenhum, tá? Ele tem um cheirinho assim, um pouco agridoce, mas nada que incomoda, tá? Também vocês vão perceber que esse material vai esquentar. É normal porque a atividade dos micro-organismos libera o calor, tá? Então vocês não se preocupem com isso. Se juntar inseto, vejam só, não sei se vai dar para vocês enxergarem aqui, tem um besourinho ou outro, entendeu? Isso é normal, não incomoda, aliás, ajuda o processo, entendeu? Da compostagem. Se tiver incomodando, se tiver muito inseto, vocês podem colocar uma camada aqui de palhada, de resíduo seco, de folhinhas secas, tá? Para proteger um pouco mais o material, tá? Se vocês observarem que não está havendo decomposição, porque com 1 a 2 dias o material já começa a decompor, tá? Vocês podem adicionar mais uma fonte de energia, farinha, ou uma xícara de óleo de cozinha usado, iogurte, algo doce, e aí mistura bem, pode deixar um pouquinho no sol também, lógico, protegido da chuva, e aí vocês podem retomar o processo, né? Já vai dar mais uma melhorada aí nessa questão da decomposição. Mas isso caso aconteça, tá? Porque a minha, por exemplo, eu nunca tive esse problema, já tem uns 3 meses que eu tô utilizando e tá bem tranquilo, não tem nenhuma dificuldade. Se vocês tiverem dificuldade, na cartilha tem mais orientações, tira dúvidas, vocês podem acessar o Instagram também, micróbio_compostagem_acelerada, que lá a gente tem dicas, tá? A gente sempre tá orientando o pessoal. E quando que o meu adubo vai estar pronto? Então, vocês fazem o seguinte, 15 dias vocês adicionem resíduo todos os dias aqui na composteira. Depois de 15 dias, você pode tirar metade, né, desse material. O meu aqui, por exemplo, se eu não tivesse adicionado resíduo agora, né, eu poderia já separar essa metade aqui desse material e colocar num baldinho, numa caixinha e esperar mais uns 15 dias, ou posso deixar até no meu canteiro aqui se não estiver chovendo, né? Para ele estabilizar, porque os micro-organismos, eles produzem ácido, eles acidificam, abaixam o pH, entendeu, do material. Então, acaba que se vocês aplicarem dessa forma como está, nas plantas, vai causar problema. Então a gente tem que sempre, depois de 15 dias compostando, tira da caixa, deixa mais 15 dias estabilizando esse material, para daí sim aplicar nas plantas. Você vai aplicar no entorno da planta, de forma que não pegue diretamente na raiz, nem no caule da planta, tá? Isso, e se você quiser, por exemplo, utilizar na terra, você pode usar a proporção de 2 partes de terra para 1 parte de adubo. Tá joia, gente? Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? Que vocês possam animar, fazer a composteira de vocês, assim como eu faço a minha, e já deixei de enviar vários quilos de resíduos orgânicos aí para o aterro sanitário. Bom, gente, então eu vou tirar um pouco do meu adubo, que já está pronto hoje. Tirar essa palhada aqui de cima.
Como eu disse anteriormente, a gente tira da caixa, põe em uma outra caixinha, né, ou num saco, enfim, e deixa mais uns 15 dias até realmente estabilizar esse material, tá? Para daí sim a gente poder aplicar nas nossas plantas. Então olha aqui, ó. Vocês podem ver a cor do material, né? Vou deixar então uns 15 dias daí, então, que eu vou poder aplicar nas minhas plantas, né? Usar na jardinagem, na horta, enfim, tá bom? Uma outra dica que eu dou para vocês é que se vocês não quiserem utilizar o adubo ou não tiver onde adicionar, né, esse adubo, vocês podem pegar, por exemplo, metade desse material e doar para alguém que queira iniciar a compostagem. Ele serve como uma muda. Como já ouviram falar do kefir, né, que as pessoas doam mudas? Então, seria basicamente assim o mesmo sistema, né? Então, como aqui a gente tem muitos micro-organismos já, a gente pega metade desse material, coloca num baldinho ou numa sacolinha e doa para alguém que queira iniciar a composteira. Daí a pessoa não precisa fazer o fermento, fazer a base dos micro-organismos, basta ela já começar a picar os restos de alimentos e adicionar nesse material e já vai estar compostando. Tá bom? Fica essa dica aí para vocês também. Então é isso, pessoal, que eu tinha para mostrar para vocês como produzir a composteira doméstica a um baixo custo, uma forma muito fácil de operar, né, de cuidar. E se tiverem qualquer dúvida, a gente está à disposição lá no nosso Instagram, microbe_compostagem_acelerada. E é isso aí, boa sorte para todos e obrigada, tá? Boa tarde, pessoal. Olha que coisa muito decente, coisas boas de fazer. Esse orgânico aqui, ó, muito simples. O resto das comidas, das verduras, dos legumes, a gente pica bem picadinho, põe aqui dentro. E vai, mexe, continua botando, mexendo e fazendo. Olha como fica. É um adubo maravilhoso. A Priscila faz e eu aprendi com ela e agora estou fazendo. Mas estou amando, muito bom. E dou conselho que quem puder fazer, faça, que é muito bom e simples de fazer. Logo, logo eu já estou tirando aqui, que já está ficando prontinho. Tá com mais uns 8 dias, já está prontinho. E quero que vocês faça também, que é muito bom. É importante fazer isso, ó. O resto das coisas é muito bom. Aproveite tudo. Muito legal. Quero que todos que vejam, aprendam e façam. Oi, gente, boa tarde. Tô aqui para falar sobre a compostagem, que eu recebi uma mudinha da Priscila e tô compostando em casa. Aqui é onde eu faço a compostagem, né, o procedimento. Aqui tem o TNT que a gente coloca, né, deixa fechadinho dentro dele, dentro de uma caixa de madeira. E aqui é a compostagem, você pode ver que tem resíduos ainda, que é dos alimentos, dos orgânicos que a gente coloca aqui, coloca cascas de fruta, resto de cascas de fruta, resto de legumes picadinho, casca de ovo, pó de café, coloca tudo aqui para compostar. Segue todos os procedimentos lá da cartilha. Cuida da umidade, porque tem que estar sempre certinho, de acordo, né? Então, é só cuidar mesmo. É simples, os cuidados não é uma coisa que dá trabalho, não é uma coisa, é muito simples. E você tem um adubo orgânico feito em casa por você mesmo, reutilizando os seus restos orgânicos da cozinha, que iriam fora. E ele ajuda muito, dá uma fortificada boa na planta, assim, é uma fonte de matéria orgânica também, ele ajuda pra caramba. Meus pais têm bastante planta em casa, minha mãe tem bastante flor, e eles me ajudam bastante a cuidar aqui também. Então, eu utilizo muito nas plantas e tem dado bastante resultado, assim, eles têm gostado de ver a planta dar uma revigorada. Então é uma opção assim muito boa para poder ter o seu próprio adubo orgânico e de uma maneira simples, fácil, barata, e ainda reduz o índice aí de orgânicos que são desperdiçados e vão fora, né? A gente faz uma reutilização.
Eu gostei bastante da ideia e espero que vocês façam e gostem também.